Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu no templo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Nós não podemos esquecer que Deus nunca se esquece da aliança. E que aliança é essa? Deus fez algumas alianças que a gente precisa recordar. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão e Eva, dando todo o paraíso terrestre para Adão e Eva, ou seja, criando o homem para suas delícias, para sua comunhão, criando o homem para desfrutar gratuitamente de uma felicidade que não tem fim. No entanto, Deus deu um limite para Adão e Eva. Esse limite é o fruto proibido, ou seja, uma aliança de superabundâncias de graças préternaturais. O homem não precisava trabalhar demais, não precisava sofrer, não viria a morte. São as graças préternaturais que Deus favoreceu os nossos primeiros pais no paraíso. Só que eles violaram a aliança, cedendo à tentação da serpente e comendo o fruto proibido, e o pecado original entra na descendência de Abraão e entra na descendência de Adão e Eva, perdão. E essa descendência pecaminosa é relatada pela Bíblia nos dois filhos, Caim e Abel. Caim vai matar o seu irmão Abel. É um fratricídio, né? É símbolo de todos os assassinatos, de todos os ódios que o ser humano tem uns pelos outros, irmãos matando irmãos. Vejam, queridos, essa guerra na Rússia, na Ucrânia, são irmãos, são irmãos. O que tem de ucranianos que vivem na Rússia e o que tem de russos que vivem na Ucrânia não é brincadeira. Os palestinos e os israelenses são irmãos, são descendentes do mesmo pai, Abraão, e ali o pé de guerra. Caim continua matando Abel. Nós também, talvez não jogamos bombas na casa dos vizinhos, não jogamos granadas, não entramos com
tanques blindados, mas o nosso coração está cheio de ódio, os nossos olhares cheios de julgamentos, e nós vamos matando uma série de pessoas no nosso coração. Se você dizer para mim que não é assim, eu te parabenizo, porque a luta que nós temos interiormente para não matar as pessoas dentro de nós, não deletar as pessoas dentro de nós, numa geração BBB, né? Você vai deletando, vai jogando para escanteio, vai jogando na lixeira, como a gente deleta as mensagens do celular, como a gente deleta e-mails, como a gente joga na lixeira do computador aquilo que a gente não quer. Nós temos uma lixeira dentro de nós, que nós vamos matando os nossos irmãos. Então, com essa descendência invejosa, ciumenta, raivosa, que se tornou por conta do pecado, quando chega num limite, na época de Noé, as cidades, os lugares estavam tão corrompidos pelo mal, para um afastamento da aliança original com Deus, que eram as palavras de Deus a Adão e Eva, que no tempo de Noé veio o dilúvio, e esse dilúvio veio para purificar a terra, e de fato Deus escolheu a família de Noé, porque era um justo, um homem que tinha fé, um homem que estava aberto à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, para que pudesse vigorar a humanidade. Essa arca de Noé é o símbolo do coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. E esta arca foi construída por muitos anos, por Noé e sua família, e ali entrou 8 pessoas, somente 8 pessoas. E Deus enviou um dilúvio, águas que não acabavam mais, e purificou toda a face da terra, e Deus fez uma nova aliança, a nova aliança com Noé, através de um arco-íris, que liga a terra ao céu, o céu à terra, dizendo que ele jamais destruiria a humanidade de novo. Então nós temos essa certeza, Deus não vai mais destruir a humanidade. Mas padre, a Bíblia fala que 2/3 perecerão. 2/3 não são a humanidade inteira. Então Deus não vai destruir a humanidade inteira como foi na época de Noé. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. E Ele faz essa aliança na obediência, na pequenez, na justiça de Noé. E agora nós estamos ouvindo o livro do Gênesis, a aliança que Deus está fazendo com Abraão. Das alianças do Antigo Testamento, essa é a mais importante, porque a aliança com Abraão é selado no sacrifício de Isaque. Abraão significa pai na fé, pai da fé. E essa aliança vai render a Abraão inúmeros descendentes, que são os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Tanto os judeus como os cristãos, quanto os muçulmanos, têm Abraão como pai da fé. E essa descendência durará eternamente, está dizendo o Senhor. E essa descendência foi feita também através da circuncisão, é a terceira aliança. Depois que Abraão se torna o grande patriarca, vai Abraão, Isaque e Jacó. Jacó vai ter os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E através dessas 12 tribos de Israel, Deus vai constituindo o seu povo. Mas o seu povo precisava de uma aliança, precisava de um mandamento claro. E Deus faz uma 4ª aliança com Moisés no Sinai, dando as tábuas da lei. São 2 tábuas. A primeira tem os 3 mandamentos que referem-se a Deus. A segunda, 7 mandamentos que referem-se ao próximo. Então, com a lei, esse povo que descende de Abraão, agora pode ser regido, ele pode ser conduzido. Deus institui os sacerdotes,
o culto e continua a peregrinação do povo rumo à terra prometida. E Deus vai enviando os profetas um a um para recordar sempre o povo da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Já dizia São Bernardo de Claraval, que a salvação está na memória Dei. Que é isso, Padre? Nós precisamos recordar de onde Deus nos tirou. Lembra-te de onde caíste, diz o Apocalipse. Lembra, recorda. O Senhor se lembra sempre da aliança. Depois vem uma quinta aliança, porque esse povo cresceu e esse povo exigiu um rei. E Deus escolheu um rei segundo o seu coração, o rei Davi. E escolhendo o rei Davi, Deus promete que um descendente de Davi seria rei dos reis, senhor dos senhores, e a sua descendência duraria eternamente. Foi o que o arcanjo Gabriel recordou a Nossa Senhora no momento da anunciação da encarnação do Verbo. O ente que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande e o seu reino não terá fim. Jesus, ele é descendente de Davi, porque tanto São José quanto a Santíssima Virgem descendem de Davi pela tribo de Judá, que é uma tribo real. E Deus faz aliança com Davi mediante uma unção real, uma unção de uma constituição, de um governo a Israel, onde Deus mesmo assistiria o seu ungido, o seu servo. Essas 5 alianças que lembram as 5 santas chagas de Jesus, ela vai ter o ápice, ela vai ter o seu vértice, o seu ponto máximo em Jesus Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vem a esse mundo, ele vem como filho de Adão e Eva. Ele é o novo Adão. Nossa Senhora é a nova Eva. Jesus é o justo, que descende também da família. Descende aqui é natureza humana, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua natureza humana descende da família justa de Noé. Jesus é filho de Abraão, é o evangelho de hoje. Ele é filho de Abraão, mas só que ele é maior do que Abraão. Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, por que Jesus vai ser crucificado. Por causa de uma coisa que ele disse, ele vai ser crucificado pelos judeus. Mas em Cristo Jesus, nós temos a fé abraâmica. Jesus é o novo Moisés, porque o Evangelho de São Mateus, ele vai ser construído, ele vai ser escrito em 5 grandes discursos, que são 5 montanhas, são 5 montes que Jesus sobe para dizer ao povo que ele é o Messias, ele é o novo Moisés, é aquele que veio libertar o povo de seus pecados. Mateus 1, 21. O anjo disse a São José que o nome dele seria Emanuel, porque ele livraria, Jesus, Emanuel, porque ele livraria o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 21. Jesus é filho de Davi, porque descende da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então todas as alianças da antiga aliança que Deus foi fazendo e refazendo, ela está presente em Cristo Jesus. No entanto, a aliança máxima vai ser selada com o preciosíssimo sangue de Jesus. Recordemos as palavras da consagração. Tomai todos, Mateus 26, 26. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois Jesus toma o cálice em suas santas, benditas e adoráveis mãos. Dá graças novamente, rende ao Pai o seu amor e diz: tomai todos e bebei. Este é o sangue, este é o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos. Este é o cálice da nova e eterna aliança. E essa nova
e eterna aliança, que é a síntese de todas as outras 5 alianças, ela tem o seu vigor, a sua validade nos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia e o sacramento do batismo. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O Senhor se lembra sempre da aliança, e nós também não podemos esquecer que Deus fez muito por nós e continua fazendo. Se você quer saber por que Jesus foi crucificado pelos judeus, é porque ele disse essa palavra aqui: antes que Abraão fosse, eu sou. João 8:58. Eu sou Yahvé, o tetragrama, ou seja, o nome impronunciável dos judeus. Eles não diziam o nome de Deus. O tetragrama não dizia. Yahvé, eles não diziam. Era um nome impronunciável. E Jesus, diante dos chefes do povo, diante dos doutores da lei, dos fariseus, dos escribas, diante daqueles que queriam pegá-lo por qualquer erro teológico, qualquer erro da lei, ele diz com todas as letras. Jesus respondeu, versículo 58, 8:58. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está se declarando Deus. Mas é fácil para nós olharmos para os judeus que não tinham fé, eram todos religiosos, mas não tinham fé. A gente vê países que estão lá cheios de cúpulas de igrejas, igrejas lindas, igrejas centenárias por todos os lados, né? Seja na cultura bizantina, seja na cultura latina. Você vai na cidade de São Paulo, uma igreja mais linda do que a outra. Você entra assim, São Paulo tem igrejas lindas, a Europa tem igrejas lindas. 5% dos católicos da capital de São Paulo. A capital de São Paulo tem mais de 13 milhões de pessoas. Somente 5% dos paulistas, dos paulistanos, paulistas quem nasce no estado de São Paulo, paulistanos quem nasce na cidade de São Paulo. 5% dos paulistanos, 5 irrisórios, 5% participam da missa dominical. E a maioria desses 5% são já senhores e senhoras de idade. E as igrejas de São Paulo são lindas. Você vai na França, igrejas góticas de mais de 100 metros, cada coisa linda com aquelas torres, se tornando tabernas, boates, restaurantes. Na própria cultura russa, Stalin, ele disse que não era para destruir as igrejas, porque ela tinha que ser uma fachada religiosa para o mundo, é uma estratégia comunista. Os judeus tinham todas aquelas franjas, todas aquelas roupas, todas aquelas pompas, mas queriam matar Jesus. Será que nós também não somos assim? Será que nós não temos os sacramentos, os mandamentos, o Antigo e o Novo Testamento, o rosário deixado por Nossa Senhora, um anjo da guarda do nosso lado, sacerdotes, e nós continuamos vivendo uma fé vazia, sem sentido, às vezes cheio de ódio, cheio de egoísmo, mais voltado às coisas materiais e aos prazeres sensitivos do que uma verdadeira fé católica, apostólica, romana. Olhar para os judeus, enxergar neles a falta de fé e um ódio e um deicídio é fácil. Mas olhemos para a história, olhemos para nós mesmos, olhemos para a história da nossa família, e nós vamos ver que também nós matamos Jesus de Nazaré. E por isso que nós estamos aqui. Como esse primogênito, como diz o livro de Zacarias,
que Deus vai derramar um espírito de contrição à casa de Israel. Olharão para aquele que transpassaram e chorarão, lamentarão como se lamenta, como se chora a morte de um primogênito. Queridos, na Semana Santa nós temos que chorar profundamente os nossos pecados, porque se a aliança de Deus é um pacto de amor eterno, Jeremias 31, 3, amo-te com amor eterno, o pecado, porque a palavra aliança, em latim se diz pactum, aliança, pactum, testamentum, pacto, aliança e testamento são sinônimos. O pecado é uma aliança, é um pacto e é um testamento com Satanás, com o demônio. Por isso arrependei-vos, Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados, para que esta aliança, esse testamento, esse pacto com o demônio seja desfeito mediante o preciosíssimo sangue de Jesus no sacramento do batismo e no sacramento da Eucaristia por excelência. Isso não é para você, isso não é para mim, isso é para toda a humanidade, incluindo você e eu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.